Boa tarde, eu sou Leonardo Bittencourt, acadêmico de enfermagem do segundo semestre da Unemat, do campus de Tangara da Serra. E hoje, por meio desse vídeo, eu venho falar um pouco sobre a minha trajetória dentro da disciplina de metodologia de pesquisa. Uma disciplina de extrema importância para a nossa formação como profissional e como pessoa também, porque ela é responsável em desenvolver um olhar científico, um olhar crítico e analítico na gente, né? E é o nosso primeiro contato com a ciência propriamente dita, a pesquisa, a estruturação de um TCC, os tipos de pesquisa, os tipos de conhecimento, que foram assuntos abordados ao longo do semestre. E para começar a falar sobre esses assuntos, eu vou trazer justamente os tipos de conhecimento. Eu separei 4 tipos de conhecimento que eu acho interessante a gente ter o domínio e a compreensão deles. O primeiro que eu quero falar é o conhecimento popular, ou conhecimento empírico, que é o conhecimento através da experiência, da análise dos atos, dos acontecimentos, e a gente desenvolve o conhecimento a partir disso. Então, por exemplo, quando a gente toma um chá para curar uma doença, para curar uma gripe, curar uma dor de estômago, é um conhecimento empírico. Através de experimentação, a gente descobriu que os chás resolvem esses problemas. Outro tipo de conhecimento que a gente pode abordar é o conhecimento filosófico. Esse conhecimento ele é sistemático e racional e ele busca compreender a realidade pela reflexão do nosso dia a dia, do que a gente sente. Então, cada um tem uma maneira de refletir sobre as coisas que acontecem e desenvolver. Cada um tem o seu conhecimento filosófico. Já quando se trata de conhecimento religioso, é um tipo de conhecimento sustentado por dogmas e tradições da sociedade. E esse conhecimento, ele não precisa de experiência. Ele simplesmente é aceito como verdade revelada e inquestionável. Então, por exemplo, quando a gente fala de acreditar em Deus, a gente não precisa tocar em Deus, a gente não precisa ver Deus para acreditar nele. Assim como acreditar em unicórnio. Tem gente que acredita, mas a gente não precisa ver um unicórnio, tocar num unicórnio para acreditar. É uma crença, é uma história que foi contada antigamente e se tornou um conhecimento. Já o conhecimento científico, ele é um conhecimento que esse sim necessita de base, de referencial teórico, ele necessita de uma análise mais profunda, de um rigor científico, porque ele vai gerar o conhecimento em si, que vai ser usado dentro da ciência. Então, quando a gente fala de conhecimento científico, ele é um conhecimento sistemático, verificável e objetivo. E ele vai ser a base para ciências como a enfermagem, por exemplo. Daí vem a importância de se realizar uma pesquisa, de saber estruturar uma pesquisa, da metodologia em si. E quando a gente fala de estruturação, de realizar uma pesquisa, a gente precisa de 3 ferramentas principais, primárias para a gente, como cientista, como profissional, como pessoa. E essas 3 ferramentas são a leitura, a escrita e a fala. E ambas se complementam. Porque a importância de ser um leitor assíduo é que quando você lê, você compreende estruturação, você compreende pontuação, você consegue ter um repertório melhor de mundo, então você automaticamente vai escrever melhor. E quando você escreve melhor, você tem uma capacidade maior de organizar os seus pensamentos, de organizar os seus estudos, de organizar os seus conhecimentos. E essa organização é o ponto principal para você conseguir falar bem, para você ter uma didática boa. Porque se você não entender nem o que você escreve, como que você vai passar esse conhecimento para o próximo, esse estudo para o próximo? Então, a importância dessa tríade de ferramentas é indispensável dentro da metodologia de pesquisa. Sem leitura, sem escrita, a gente não consegue desenvolver um trabalho, desenvolver um artigo, uma tese, um TCC, e aí muito menos uma pesquisa, porque a pesquisa ela tem um rigor muito grande. E quando a gente fala de pesquisa, a gente trabalhou durante o semestre diversos tipos de pesquisa. Então, eu quero começar falando primeiro a importância da pesquisa, como o porquê, o que é pesquisa, por que existe pesquisa. E falando assim, a gente tem que entender que a pesquisa ela vai ter um problema real, ela vai ter um objeto de estudo que uma curiosidade ou um fato que aconteceu vai fazer com que a gente se sinta disposto a pesquisar sobre aquilo. Pesquisar sobre aquilo vai depender de uma metodologia rigorosa, de uma coleta de dados, de uma análise que vão ser categorizadas em diferentes tipos de pesquisa. Mas a pesquisa ela vai trazer um problema real, um porquê real, e vai transformar isso num resultado confiável, numa evidência testada, numa evidência comprovada. Vai deixar de ser um achismo e ser uma certeza
Talvez não absoluta, mas uma certeza. Então, quando a gente fala de pesquisa, existem diferentes tipos de pesquisa. E aí eu queria começar falando pela pesquisa quantitativa, que é aquela pesquisa que tem o foco em números, em estatística. Ela não vai trazer o porquê do problema, mas ela vai trazer o que é o problema. Então, por exemplo, se eu falo de estudantes com burnout dentro da universidade, uma pesquisa quantitativa, ela vai quantificar, como já o nome já nos induz, né? Então, ela vai falar, por exemplo, de 100 estudantes do curso de enfermagem, 30 desenvolveram burnout. Então, ela está quantificando o nosso problema real. Já na pesquisa qualitativa, ela vai estar envolvendo mais o porquê. O porquê desses estudantes terem desenvolvido burnout. Por que desses estudantes estarem com esse problema? Será que é a cobrança de uma universidade? Será que é o ambiente universitário? Será que é a dificuldade de conciliar uma vida social com os estudos que gera esse burnout? E aí, se tratando de pesquisa quantitativa e qualitativa, a gente vai ter a pesquisa mista, que vai ser a união dos dois tipos de pesquisa. Então, ela vai focar o que e o porquê. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa e desenvolvo um questionário que vai me quantificar quantos estudantes têm burnout e o porquê desses estudantes terem burnout, eu estou desenvolvendo uma pesquisa mista. Ela vai ter um pouco de quantitativa e um pouco de qualitativa. Continuando nos tipos de pesquisa, a gente tem alguns diferentes tipos de pesquisa metodológica. Então, o primeiro tipo que eu quero falar hoje é sobre a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, ela não vai ter coleta de dados novos. Ela vai ser uma pesquisa desenvolvida a partir de dados já existentes, de bibliografias, como artigos, livros, teses, TCCs. Então, é uma pesquisa que a gente não precisa correr atrás dos dados. Os dados já estão ali. O nosso material já está ali. A gente vai trabalhar em cima daquilo, em cima daquelas bibliografias. Diferente da pesquisa bibliográfica, a pesquisa etnográfica, que é outro tipo de pesquisa metodológica, ela vai ter a necessidade de que o pesquisador se envolva no campo, se envolva com o objeto de estudo, que ele vá atrás e aprofunde sua pesquisa a partir da convivência com o objeto de estudo. Então, se tratando da pesquisa sobre burnout dentro da universidade, o pesquisador ele tem que conviver com esses universitários para entender o porquê desses universitários estarem com esse problema, estarem desenvolvendo esse problema. Então, na pesquisa etnográfica, diferente da bibliográfica, ela vai ser a investigação na prática do porquê ou do o quê. Então, se, por exemplo, eu vou trabalhar a partir de dados na pesquisa etnográfica, de 100 universitários, 30 têm burnout. Então, por que esses 30 têm burnout? O que fazem esses 30 terem burnout? E aí eu vou me envolver no ambiente universitário para entender essa pesquisa e trazer os resultados e as práticas. Outro tipo de pesquisa que eu estou trazendo aqui é o estudo de caso. O estudo de caso vai ser o aprofundamento dentro de um fenômeno em um contexto real. Então, por exemplo, eu pego um estudante desses que tem burnout, dos 30, e me aprofundo no caso dele. Eu vou estudar o porquê ele desenvolveu o burnout, como que isso aconteceu, quais são os motivos para ele estar com esse problema, e vou trazer, a partir dessa análise do caso dele, do caso específico dele, uma compreensão disso. E aí essa compreensão pode depois se tornar uma compreensão generalizada, talvez. Tudo depende de como você vai carregar, de como você vai fazer a metodologia da sua pesquisa. E aí, quando a gente fala de pesquisa e de metodologia, é impossível deixar de falar sobre TCC. E aí, para entender um pouco sobre TCC, a gente precisa entender a estruturação de um TCC. O que são elementos pré-textuais, o que são elementos textuais, elementos pós-textuais. Então, eu quero começar com os elementos pré-textuais, que são os elementos como a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, a dedicatória, os agradecimentos, que não são itens obrigatórios, a epígrafe, listas e sumário. Então, esses elementos pré-textuais, eles vão ser mais de organização antes dos elementos textuais, para você entender o que você vai ler, como vem. E uma principal parte dos elementos pré-textuais é o resumo, porque o resumo ele é o primeiro contato do leitor com a sua pesquisa. Então, esse resumo ele tem uma estruturação
padrão. Ele tem que ser feito em parágrafo único, sem recuo, com um máximo de 500 palavras. E ele tem que ser estruturado da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que falar sobre o contexto do tema. O porquê, contextualizar, explicar o porquê da nossa pesquisa, o porquê de escolher aquele tipo de pesquisa para o TCC, o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada na pesquisa, que é de extrema importância, e os principais resultados. E por fim, dentro do resumo, você já tem que trazer uma conclusão, mais as palavras-chave que vão ser utilizadas no seu texto. E aí, evoluindo para os elementos textuais, a gente vai ter o corpo do trabalho propriamente dito, que vai ser dividido em 3 partes. A introdução, o desenvolvimento, que dentro do desenvolvimento a gente vai ter o referencial teórico, os resultados e as discussões dos resultados, e por fim a conclusão, ou as considerações finais. E dentro desse trabalho do TCC, dentro do corpo do TCC, a gente pode usar citações diretas e indiretas. As citações diretas e indiretas, elas se diferenciam pelo tipo de citação. Quando eu falo de citação direta, eu estou citando um autor diretamente, com as palavras dele. É como se fosse um copia e cola. Eu peguei aquela frase do autor, coloquei no corpo do meu trabalho e estou citando ele ali. Então eu tenho a obrigação de colocá-lo, o nome do meu autor, o ano e a página de onde eu retirei essa citação. E a citação direta, ela tem diferença entre elas também. Porque se uma citação direta ela for maior do que 3 linhas, eu posso colocar ela dentro do meu parágrafo. Agora, se ela for menor do que 3 linhas, eu tenho que colocá-la separada do parágrafo, de forma sozinha. E já na citação indireta, é quando eu parafraseio o autor. Eu digo que o autor quis dizer, mas com as minhas palavras. Então, essa citação indireta, ela não vai precisar da página, mas sim só do nome e do ano do autor, acompanhado embaixo dela. E os elementos pós-textuais de um TCC vão ser o apêndice e o anexo. E a diferença entre apêndice e anexo podem ter muita confusão na diferenciação entre os 2 tipos. Mas o apêndice, a gente tem que lembrar que é tudo que foi escrito pelo autor. Então, por exemplo, se no meu trabalho de conclusão de curso eu desenvolver um questionário, eu desenvolver uma entrevista, eu tenho que fazer um apêndice para esse questionário, para essa entrevista. Já o anexo é coisas que eu utilizei para fazer a minha pesquisa, para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, mas são de terceiros. Então, se eu usei um protocolo hospitalar, se eu usei uma resolução do COFEM, um parecer ético, eu tenho que anexá-los no meu trabalho como anexo, não como apêndice. Além do anexo e do apêndice, existem outros tipos de elementos pós-textuais, como glossário, mas esses não são obrigatórios, então não são muito utilizados. Então, para deixar bem claro a diferença entre anexo e apêndice, eu queria enfatizar que anexo é do autor e anexo é de terceiros e apêndice é do autor. Tá vendo como é fácil de confundir? Então, para a gente falar sobre o TCC, a gente passou por um trabalho que a gente analisou um TCC e foi de extrema importância, de extrema aprendizado para mim, porque a gente fala sobre isso e a gente não entende a dificuldade de construir um TCC, porque a gente vê as pessoas enlouquecendo, nossos amigos que estão mais avançados enlouquecendo e não entende. Então, foi muito satisfatório realizar esse trabalho, porque a partir dele eu entendi o que é um TCC. E antes de falar disso, a gente tem que falar sobre os problemas das pesquisas enfrentados hoje na enfermagem, né? Porque a gente vem de uma época muito difícil hoje para falar sobre pesquisa no Brasil, em geral, não só na enfermagem, mas em toda a área, está muito difícil. E a gente tem que fazer uma análise disso. Bom, e trazendo um problema de pesquisa, uma problemática que eu gostaria de pesquisar dentro da enfermagem, eu gostaria muito de fazer uma pesquisa sobre a desvalorização da profissão. Não digo só a desvalorização econômica, a desvalorização em geral, por causa de um estigma que existe dentro da sociedade sobre o papel do enfermeiro. Como eu costumo dizer, um hospital ele rodaria tranquilamente sem a equipe de médicos, mas ele não ficaria 1 hora de porta aberta sem a equipe de enfermeiros. Eu sou filho de 2 enfermeiros, meu pai e minha mãe são enfermeiros, então eu acompanhei na prática
o que é essa desvalorização. As pessoas não têm noção do papel real de um enfermeiro dentro de um hospital, das atribuições da equipe de enfermagem, dos deveres que eles têm. E o enfermeiro, por mais que ele estude, por mais que ele tenha um grau de estudo igual a um médico, mestrado, doutorado, PhD, ele nunca vai ter a mesma voz de que um profissional como um médico, e a desvalorização é gigantesca. E mesmo depois de tudo que a gente passou na pandemia, de tudo que nós enfrentamos e da equipe de enfermagem ter um esgotamento absurdo, as pessoas ainda não valorizam os profissionais como devem valorizar. E eu gostaria exatamente de pesquisar sobre isso, o motivo dessa desvalorização e falar sobre essa desvalorização, porque é um problema que a gente vem enfrentando faz décadas, ninguém fala sobre isso, ninguém estuda sobre isso, e todo mundo finge que isso não existe, mas é um problema que existe, e nós que estamos perto da área da saúde, estamos dentro da área da saúde, principalmente na área da enfermagem, a gente reconhece essa desvalorização e sabe que isso acontece, e que conforme isso aumenta e o número de enfermeiros diminui, a gente se aproxima cada vez mais de um colapso no sistema de saúde do Brasil. Então, é um assunto muito importante e de alto interesse meu, por isso que eu estou trazendo hoje como uma problemática que eu estudaria. A desvalorização da enfermagem e os resultados profundos na assistência à saúde. Bom, e esse foi meu vídeo, espero que tenha gostado, espero que a senhora tenha gostado, professora. Esse é meu agradecimento pela disciplina da senhora, por todo o conteúdo teórico e pelas histórias de vida que a senhora compartilhou com a gente. Eu acho que isso faz parte do aprendizado dentro de uma sala de aula, que não é só uma troca teórica, mas uma troca de experiências e de vida. E é muito gratificante ter um professor que leva a sua disciplina com tanto empenho, igual a senhora leva, e agradecer porque eu nunca tive vontade e interesse de ir para a área de pesquisas, mas essa disciplina me abriu outros olhos e eu vi que pesquisa não precisa ser tão rigoroso quanto e que a democratização da ciência pode existir. E como a senhora falou dos tenebris na beca de formatura, eu não sabia, eu só sabia do aluno, que é um ser sem luz, e a senhora traz luz para a gente, muita luz. Então, obrigado, professora, obrigado por esse semestre e espero trabalhar ainda com a senhora em alguns outros projetos.